Meu nome é Helena Andrade e eu cresci no que eu achava ser a família brasileira ideal. No início, não éramos ricos, mas éramos felizes. Apenas eu, minha mãe e meu pai, morando na nossa casa modesta, nosso primeiro lar. Meu pai, Tiago Andrade, foi o homem mais trabalhador que já conheci. Ele construiu sua transportadora do zero, começando com apenas 2 caminhões e, aos poucos, expandiu o negócio até se tornar uma empresa de sucesso. Lembro-me de como ele às vezes chegava em casa coberto de graxa, porque insistia em fazer a manutenção dos caminhões ele mesmo nos primeiros dias. Minha mãe, Sara é o nome dela, embora eu mal consiga me forçar a chamá-la assim hoje em dia, trabalhava como gerente de restaurante naquela época. Ela era realmente boa no que fazia, apesar de viver reclamando do trabalho. Um dia, Tiago, ela dizia durante o jantar, empurrando a comida de um lado para o outro no prato, "Eu quero ser uma dona de casa de verdade. Todas essas noites trabalhando até tarde estão acabando comigo." Meu pai apenas sorria e dava um tapinha na mão dela, prometendo que logo ela poderia largar o emprego, e ele cumpriu essa promessa. Quando eu tinha 9 anos, a empresa do meu pai decolou de verdade. Ele fechou vários contratos importantes e, de repente, estávamos nos mudando para um sobrado lindo em um dos melhores bairros da cidade. Ganhei meu próprio quarto, enorme e claro, com janelas que davam para o nosso quintal. Eu me esbaldei na decoração, paredes em um tom de lilás claro, luzinhas de fada por toda a parte e uma estante de livros enorme que meu pai mesmo construiu. Ele passou um fim de semana inteiro nela, xingando baixinho quando achava que eu não podia ouvi-lo, mas sorrindo com orgulho quando finalmente terminou. Minha mãe largou o emprego pouco depois de nos mudarmos, exatamente como sempre quis. Em vez de cuidar da casa como ela dizia que queria, ela mal parava em casa. Era sempre um almoço com as amigas, ou só uma passadinha rápida no shopping, ou o meu horário no salão atrasou. Meu pai não parecia se importar, estava ocupado demais com a empresa, embora sempre arranjasse tempo para mim. Todo domingo era o nosso dia de tomar sorvete, e ele ouvia todas as minhas histórias sobre a escola e os amigos como se fossem as coisas mais importantes do mundo. A última vez que tomamos sorvete juntos foi um pouco antes de eu fazer 11 anos. Era um dia ensolarado de primavera, e meu pai estava me contando que um de seus motoristas tinha ficado doente. "Acho que vou ter que fazer a viagem eu mesmo amanhã", ele disse, terminando sua casquinha. "Como nos velhos tempos, posso ir com você?" Perguntei, animada com a perspectiva de uma viagem com meu pai. Ele riu e bagunçou meu cabelo. "Desta vez não, princesa. É só uma viagem rápida com pernoite. Estarei de volta antes que você perceba. Lembro-me de abraçá-lo com mais força naquela noite, antes de dormir. Te amo, pai", eu disse, sem saber que seria a última vez que diria essas palavras a ele. Na manhã seguinte, ele saiu antes do amanhecer. Minha mãe ainda estava dormindo, então Maria, nossa babá, fez o café dele e preparou um lanche para a viagem. Eu o ouvi ligar o caminhão e sair da garagem. Foi a última vez que vi meu pai vivo. O telefonema veio às 3h47 da manhã. Eu sei porque estava acordada, sem conseguir dormir por causa de uma sensação estranha no estômago. Ouvi minha mãe gritar do quarto dela, seguido pelo som de algo quebrando, provavelmente o abajur da mesinha de cabeceira. As horas seguintes são um borrão na minha memória. Policiais na nossa sala de estar, Maria me abraçando forte enquanto minha mãe andava de um lado para o outro, falando ao telefone. Palavras como colisão grave e morte instantânea flutuavam ao meu redor como borboletas escuras. O caminhão do meu pai tinha batido numa carreta que fez um L na rodovia. Disseram que ele não sofreu, como se isso fosse tornar as coisas melhores de alguma forma. Mas nada tornava as coisas melhores. Nada podia trazer meu pai de volta. O funeral é principalmente uma névoa na minha mente. Lembro-me de encarar o caixão fechado, sem realmente acreditar que meu pai estava lá dentro.
Minha mãe fez um grande espetáculo, chorando alto e praticamente se jogando sobre o caixão em um ponto. Olhando para trás agora, percebo o quão teatral tudo aquilo foi. Mas aos 11 anos, eu pensei que era assim que os adultos lidavam com o luto. Foi no funeral que conheci o tio Roberto e a tia Patrícia pela primeira vez. Eles pareciam tão estranhos, mas o tio Roberto tinha os olhos do meu pai, com as mesmas ruguinhas gentis nos cantos, quando ele tentou sorrir para mim por entre as lágrimas. "Helena", ele disse, ajoelhando-se para ficar na minha altura. "Eu sou o irmão do seu pai. Sinto muito que estejamos nos conhecendo assim. Por que eu nunca te conheci antes?" Lembro-me de perguntar, direta como só as crianças conseguem ser. Uma sombra passou por seu rosto. Seu pai e eu tivemos um desentendimento há muitos anos. Mas nada disso importa agora. Eu tinha que vir me despedir do meu irmãozinho. Após o funeral, o luto da minha mãe evaporou como o orvalho da manhã. Em poucas semanas, ela estava se reunindo com os advogados do meu pai, assumindo o controle da empresa dele e agindo como se soubesse a primeira coisa sobre administrar uma transportadora. Ela começou a usar termos como reestruturação e modernização, mas era óbvio que estava apenas inventando coisas na hora. Eu passava a maior parte do meu tempo com a Maria, que balançava a cabeça tristemente sempre que minha mãe chegava em casa com sacolas de compras de lojas caras. "Sua mãe está gastando dinheiro como se fosse água", Maria murmurou um dia enquanto preparava meu almoço. "Aqueles pobres motoristas não recebem o pagamento em dia há semanas." Ela estava certa. Os funcionários do meu pai começaram a pedir demissão, um por um. Eram homens e mulheres que trabalharam para ele por anos, alguns desde o início. Eu me lembrava de seus nomes, de seus rostos, de como eles costumavam me trazer pequenos presentes de suas rotas. Agora, eles estavam indo embora, incapazes de alimentar suas famílias com promessas e desculpas. 6 meses após a morte do meu pai, minha mãe vendeu o que restava da empresa dele por uma fração do que valia. Ela agiu como se tivesse tomado uma decisão de negócios brilhante, mas todos sabiam a verdade. Ela havia levado o trabalho da vida do meu pai à falência. Depois da venda da empresa do meu pai, minha mãe raramente estava em casa, sempre em algum lugar, e eu passava a maior parte do tempo com a Maria. Ela começou a me ensinar espanhol, dizendo que um dia seria útil. Eu passava muito tempo na biblioteca depois da escola. Era melhor do que voltar para uma casa vazia. Minha mãe entrava de repente, tarde da noite, às vezes cheirando a vinho, mal notando minha existência. "Ah, você ainda está acordada?" ela dizia, como se estivesse surpresa por me encontrar na minha própria casa. Então, ela desaparecia em seu quarto, e eu não a via novamente até a noite seguinte, se tanto. Então veio aquela noite de domingo. Eu estava fazendo lição de casa na cozinha quando minha mãe entrou pela porta, rindo como uma adolescente. Ela não estava sozinha. "Helena, querida." Ela chamou, sua voz carregada de um falso entusiasmo. "Venha conhecer o Ricardo." Ricardo era alto e usava um terno caro, que de alguma forma ainda parecia barato. Seu sorriso não alcançou seus olhos quando ele olhou para mim. "Helena", disse minha mãe, agarrando com o braço de Ricardo como uma tábua de salvação. "Ricardo e eu nos casamos no fim de semana passado. Ele é seu novo pai. Vamos ser uma família de verdade de novo. Eu já tinha uma família de verdade", eu disse com a voz trêmula. "Eu já tenho um pai." O sorriso falso de Ricardo desapareceu. "Escute aqui, mocinha", disse ele com a voz severa. "Sua mãe e eu estamos casados agora. Você precisa aceitar isso e mostrar um pouco de respeito." "Você não é meu pai", cuspi de volta. "Você nunca vai ser meu pai." "Viu o que eu disse?" Ricardo virou-se para minha mãe. Criança difícil, precisa de disciplina, mas a mudança de Ricardo foi apenas o começo. Em uma semana, sua mãe, Glória, sua irmã, Janete, e sua sobrinha de 12 anos, Melissa, também se mudaram.
Elas tomaram conta da casa como um exército invasor, reorganizando os móveis e mudando a decoração que minha mãe e meu pai haviam escolhido juntos. Minha mãe não parecia se importar. Ela e Janete se tornaram melhores amigas instantaneamente, passando horas fazendo compras e fofocando. Glória assumiu a cozinha, reclamando da comida de Maria até que minha mãe a demitiu. Perdi a única pessoa que ainda se importava comigo naquela casa. Então veio o golpe final. Cheguei em casa da escola um dia e encontrei Melissa no meu quarto. Meu quarto, aquele em que meu pai construiu a estante. Meu quarto com as paredes lilazes e as luzinhas de fada. O que você está fazendo? Exigi. Tia Sara disse que eu podia ficar com este quarto. Melissa sorriu com desdém. É maior que o quarto de hóspedes e eu preciso de espaço para todas as minhas coisas. Fora! Eu gritei. Este é o meu quarto. Não mais, ela provocou, jogando meus livros das prateleiras. Sua mãe disse que você vai se mudar para o quartinho no fim do corredor. Eu explodi. Avancei em Melissa e nós duas caímos em um emaranhado de braços e pernas. Puxei o cabelo dela enquanto ela arranhava meu rosto, ambas gritando. Ricardo e minha mãe correram para dentro, nos separando. Helena, minha mãe gritou, como se atreve? Vá para o seu novo quarto agora mesmo. Não, este é o meu quarto. Meu pai me deu. Ricardo agarrou meu braço com força. Seu pai está morto, ele rosnou. Esta é a minha casa agora, e você vai fazer o que eu mandar. Eles me trancaram no pequeno quarto de hóspedes por 2 dias, só me deixando sair para ir à escola e ao banheiro. Meus livros e coisas estavam empilhados em caixas no canto. A estante do meu pai foi jogada fora com o lixo. Através da parede, eu podia ouvir Melissa ouvindo música no meu antigo quarto e minha mãe rindo com Janete lá embaixo, como se nada estivesse errado. Algumas semanas após o incidente do quarto, eu estava indo ao banheiro tarde da noite quando ouvi vozes do andar de baixo. Fui sorrateiramente até o topo da escada, permanecendo nas sombras. A garota está se tornando mais difícil a cada dia, dizia Ricardo. Ela está perturbando a harmonia da nossa família. Você já considerou encontrar outro lar para ela? Meu coração parou. Outro lar? Você quer dizer adoção? Perguntou minha mãe e meu sangue gelou ao ver como sua voz soava pensativa. Suponho que poderia funcionar. Ela ainda é jovem o suficiente. Seria melhor para todos. A Melissa tem medo dela depois daquele ataque, acrescentou Janete. E honestamente, ela não se encaixa mais aqui. Corri de volta para o meu quarto, enterrei o rosto no travesseiro e disse a mim mesma que eles não podiam estar falando sério. Minha mãe não me daria. Ela não podia. Empurrei a conversa para o fundo da minha mente, convencendo-me de que era apenas conversa fiada. 2 meses depois, meu aniversário de 13 anos chegou. Eu não esperava muito. Meus aniversários não eram comemorados desde que meu pai morreu, mas, para minha surpresa, tio Roberto e tia Patrícia apareceram na porta. Feliz aniversário, Helena, disse tio Roberto, me abraçando forte. Seus olhos se estreitaram quando Ricardo passou por nós, nos ignorando completamente. Minha mãe havia preparado um jantar às pressas, provavelmente envergonhada de que o irmão do meu pai pudesse julgá-la. A tensão na mesa era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Então minha mãe pigarreou. Na verdade, Roberto, Patrícia, que bom que vocês estão aqui. Há algo que preciso discutir. Algo em seu tom fez meu estômago revirar. A Helena não está feliz aqui, continuou minha mãe sem olhar para mim. E francamente, nós também não estamos. Ela não se encaixa na nossa nova dinâmica familiar. Por isso decidi colocá-la para a adoção. As palavras me atingiram como um golpe físico. A conversa que eu tinha ouvido não era apenas conversa. Afinal, pensei que, como você e a Patrícia não têm filhos, continuou minha mãe, com a voz casual, como se estivesse discutindo o tempo. Talvez vocês queiram ficar com ela. Se não, vou começar a procurar outras famílias. O quarto girou. Eu não conseguia respirar. No meu aniversário. Ela estava me dando de presente no meu aniversário.
A cadeira do tio Roberto arrastou para trás com tanta violência que caiu. Nós ficamos com ela, ele trovejou, o rosto vermelho de fúria. E você, Sara, é a desculpa mais desprezível de mãe que eu já vi. Como se atreve? Ricardo começou a se levantar, mas um olhar do tio Roberto o fez afundar de volta na cadeira. Patrícia, disse tio Roberto, sua voz mais suave. Ajude a Helena a fazer as malas. Estamos saindo agora. Tia Patrícia passou um braço em volta dos meus ombros trêmulos e me levou para o andar de cima. Fizemos as malas rapidamente, jogando minhas roupas e poucos pertences restantes em sacolas. Eu chorava tanto que mal conseguia enxergar. Vai ficar tudo bem, querida. Tia Patrícia continuava sussurrando. Nós cuidaremos de você agora. Saí daquela casa sem olhar para trás, para minha mãe. Ela não tentou me impedir, não tentou se despedir. A última coisa que ouvi, enquanto o tio Roberto fechava a porta do carro, foi Melissa perguntando se ela poderia ficar com o meu novo quarto também. A transição não foi fácil no início. Eu acordava no meu novo quarto na casa do tio Roberto e da tia Patrícia, momentaneamente confusa sobre onde estava. Mas então eu sentia o cheiro do café e do bacon da tia Patrícia vindo da cozinha e me lembrava que estava em casa. Meu verdadeiro lar. O processo de adoção andou rápido. Minha mãe assinou a renúncia de seus direitos sem hesitação, o que doeu na época, mas acabou sendo uma bênção. Tio Roberto e tia Patrícia se tornaram mamãe e papai no papel, oficializando o que já era verdade em meu coração. Helena, disse tio Roberto uma manhã, durante o café, nós te matriculamos no Colégio Vanguarda. É uma escola melhor que a sua antiga e achamos que você vai gostar de lá. E eu gostei. Sem o estresse constante da minha antiga vida doméstica, comecei a ir melhor nas aulas. Meus professores notaram e meus novos pais também. Eles iam a tudo. Todas as peças da escola, todas as cerimônias de premiação acadêmica, todas as reuniões de pais e mestres. Quando entrei para o clube de debate, eles assistiram a todas as competições, sorrindo com orgulho, mesmo quando eu perdia. Eles me incentivaram a tentar coisas novas, aulas de piano, acampamentos de ciências de verão, trabalho voluntário no abrigo de animais local. Eles apoiaram tudo, não apenas com dinheiro, mas com interesse genuíno e envolvimento. A dor da rejeição da minha mãe foi desaparecendo gradualmente, substituída pela certeza calorosa de ser verdadeiramente amada. Parei de pensar nela. Parei de me perguntar se ela alguma vez pensava em mim. Minha nova vida era muito cheia, muito feliz para que aquelas velhas feridas importassem mais. A formatura do ensino médio chegou e eu tive a torcida mais barulhenta da plateia. Não apenas o tio Roberto e a tia Patrícia, mas toda a sua família estendida, que me havia abraçado como se fosse sua. Temos algo para te contar, disse tia Patrícia no meu jantar de formatura. Estamos economizando para a sua faculdade desde o dia em que você veio morar conosco. Eles haviam guardado o suficiente para me mandar para qualquer faculdade que eu escolhesse. Escolhi a faculdade de administração de uma universidade de renome, planejando me especializar em gestão de investimentos. A faculdade foi incrível. Mergulhei nos estudos determinada a deixá-los orgulhosos. Durante meu estágio no 3º ano no Goldman Sachs, tia Patrícia mencionou casualmente que havia encontrado minha mãe biológica no supermercado. Ela tem um filho agora, disse tia Patrícia, observando cuidadosamente minha reação. Eles ainda estão na antiga casa do seu pai, com a família do Ricardo. Eu apenas assenti, surpresa por não sentir nada, além de uma leve curiosidade. Aquela vida parecia um sonho distante agora, acontecendo com outra pessoa. Após a formatura, consegui um emprego no Morgan Stanley. Meu salário inicial me deixou de queixo caído. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ganhar logo após a faculdade. No dia em que recebi meu primeiro salário, fui direto à joalheria. Tio Roberto usava o mesmo relógio velho e gasto há anos, e tia Patrícia andava de olho em um colar de pérolas específico na vitrine de uma loja local.
Quando lhes dei os presentes, tia Patrícia começou a chorar e a mão do tio Roberto tremeu enquanto ele colocava seu novo relógio. Você não deveria ter gasto seu dinheiro conosco. Ele protestou fracamente. Com quem mais eu gastaria? Perguntei, abraçando os dois. Vocês são meus pais. Foram vocês que tornaram tudo isso possível. 6 anos voaram após a faculdade. Subi na carreira no Morgan Stanley, ganhando promoção após promoção até gerenciar minha própria equipe. Cada sucesso parecia mais doce, porque eu podia compartilhá-lo com mamãe e papai, como eu agora chamava o tio Roberto e a tia Patrícia, sem hesitação. O apartamento veio primeiro, um lindo condomínio de 2 quartos em uma parte nobre da cidade. Mamãe me ajudou a decorar e papai insistiu em verificar toda a papelada antes de eu assinar o financiamento. Então conheci o Miguel. 1 ano de namoro e ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana para Praia. Bom dia. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar a pergunta. Mamãe chorou quando contamos a eles e papai puxou Miguel para um abraço de urso. Bem-vindo à família, filho. Ele disse com a voz rouca de emoção. Nós nos jogamos no planejamento do casamento. Mamãe e eu passamos os fins de semana olhando locais e provando bolos, enquanto papai e Miguel se uniam em planilhas de orçamento e contratos de fornecedores. Então a mensagem chegou no Facebook. Helena, querida, fiquei sabendo do seu casamento. Sei que faz muito tempo, mas ainda sou sua mãe. Eu mudei e quero consertar as coisas. Por favor, me deixe fazer parte do seu dia especial. Sinto tanto a sua falta. Minha mão tremeu ao ler a mensagem. Liguei imediatamente para a mamãe. Eu vi a Sara ontem, disse mamãe em voz baixa quando contei a ela sobre a mensagem, no supermercado. Ela não perguntou de você, nem uma vez. Mas quando eu mencionei o quão bem-sucedida você se tornou, como você vai se casar... Bem, os olhos dela brilharam de um jeito que eu não gostei. Mamãe hesitou antes de continuar. Tem mais. Aquela sobrinha do marido dela, a Melissa, ela engravidou, casou com um Zé Ninguém e voltou a morar na casa com o marido. A família toda está constantemente brigando. A Sara estava reclamando de problemas de dinheiro, bem alto, no meio da loja. Senti um nó frio se formar no meu estômago. Então era por isso que ela tinha entrado em contato. Ela precisava de dinheiro. Olhei para sua mensagem por um longo tempo antes de responder. Meus dedos pairavam sobre o teclado enquanto as memórias voltavam. O quarto que ela me tirou, o aniversário em que ela me descartou, os anos de silêncio quando ela teve todas as oportunidades de entrar em contato, mas não o fez. Finalmente eu digitei. Sara, deixe-me ser clara. Você não é minha mãe. Você perdeu esse direito quando me deu de presente no meu aniversário de 13 anos. Eu tenho pais que me amam incondicionalmente, algo que você nunca conseguiu fazer. Eu não te quero no meu casamento. Eu não te quero na minha vida. Não entre em contato comigo novamente. Apertei enviar e a bloqueei imediatamente. Minhas mãos estavam firmes agora. Minha mente clara. Senti-me mais leve, de alguma forma, como se finalmente tivesse largado um peso que não sabia que estava carregando. A manhã do meu casamento amanheceu perfeita e clara. Os pais de Miguel haviam alugado a fazenda Vale Verde para a cerimônia, uma bela propriedade histórica com jardins exuberantes e uma mansão restaurada. Eu estava na suíte da noiva com a mamãe, dando os retoques finais na minha maquiagem, quando bateram na porta. Senhorita Andrade, um dos seguranças parecia desconfortável, desculpe incomodá-la, mas há uma situação no portão da frente. Tem umas pessoas insistindo que te conhecem. Um homem, uma mulher e um garoto adolescente. Meu estômago despencou. De alguma forma, eu sabia exatamente quem era. Eu cuido disso, eu disse, levantando-me cuidadosamente com meu vestido de noiva. Helena, você não precisa... Mamãe começou, mas eu balancei a cabeça. Sim, eu preciso, de uma vez por todas. Caminhei até os portões da frente, meus saltos de noiva batendo contra o caminho de paralelepípedos. E lá estavam eles, Sara
Ricardo e um garoto que devia ser meu meio-irmão, embora se parecesse exatamente com a Melissa. Helena! Sara gritou quando me viu agarrando as barras de ferro do portão. Como ousa não convidar sua própria mãe para o seu casamento? Deixe-nos entrar imediatamente. Tirei um momento para realmente olhá-la. Ela havia envelhecido mal. Suas roupas de grife eram obviamente da estação passada, sua maquiagem muito pesada, seu cabelo precisando desesperadamente de um retoque. Ricardo parecia mais magro, mais abatido, o terno caro substituído por algo de loja de departamento. O Ricardo deveria ser quem te leva ao altar, continuou Sara, sua voz estridente. Ele é seu pai. Isso me fez rir. Uma risada genuína e calorosa que ecoou pelo pátio. Meu pai? O homem que me trancou em um quarto por 2 dias? O homem que te ajudou a jogar fora sua própria filha? Nós somos família. A voz de Sara falhou. Você não pode simplesmente fingir que não existimos. Olhe como você está vivendo. Este casamento chique, seu emprego importante, suas roupas caras. Enquanto isso, mal conseguimos pagar as contas. Estamos nos afogando em dívidas e você está aqui, bancando a princesa. Ah, aí estava. O verdadeiro motivo para essa aparição dramática. Eu não estou bancando nada, eu disse friamente. Eu trabalhei por tudo que tenho. E vamos ser claros, vocês não são minha família. Vocês abriram mão desse direito anos atrás. Meus pais estão dentro daquela casa. Foram eles que me criaram, me apoiaram, me amaram incondicionalmente. Você precisa nos ajudar. Sara estava praticamente espumando pela boca agora. Depois de tudo que fizemos por você. Tudo o que vocês fizeram por mim? Eu a interrompi. Você quer dizer me jogar fora como lixo? Tirar meu quarto, minha casa, minha infância? Foi isso que vocês fizeram por mim. Virei-me para os seguranças. Estas pessoas são estranhos que estão invadindo a propriedade. Por favor, retirem-nos daqui. Eles não são bem-vindos. Você não pode fazer isso. Sara gritou enquanto os guardas avançavam. Eu sou sua mãe. Não, eu disse com firmeza. Você é apenas a mulher que me deu à luz. Há uma diferença. Virei as costas para seus gritos contínuos e me afastei de cabeça erguida. Quando voltei para minha suíte da noiva, mamãe estava esperando com uma expressão preocupada. Você está bem, querida? Respirei fundo e sorri. Sabe de uma coisa? Nunca estive melhor. Esse capítulo da minha vida está finalmente, completamente fechado. Bateram na porta e papai enfiou a cabeça para dentro. Pronta, princesa. Olhei no espelho uma última vez, ajustando meu véu. A mulher que me olhava de volta não era mais aquela garotinha assustada de 13 anos. Eu era forte, bem-sucedida e amada. Verdadeiramente amada. Estou pronta, eu disse, pegando o braço do meu pai. A marcha nupcial começou a tocar enquanto nos aproximávamos da cerimônia no jardim. Eu podia ver Miguel esperando no altar, sorrindo para mim com lágrimas nos olhos. Nossos convidados se levantaram, virando-se para assistir enquanto papai me conduzia pelo corredor. Era assim que deveria ser. O homem que me ensinou a dirigir, que me ajudou com minhas inscrições para a faculdade, que me mostrou o que o amor de um pai realmente significa, era quem estava me entregando. A cerimônia foi perfeita. Miguel e eu trocamos nossos votos sob um céu azul, cercados por flores e pelas pessoas que realmente nos amavam. Quando ele me beijou pela primeira vez como meu marido, nossos convidados explodiram em aplausos. A recepção durou até tarde da noite. Papai fez um discurso comovente que fez todo mundo chorar e depois fez todo mundo rir com histórias embaraçosas dos meus anos de faculdade. Mamãe dançou com Miguel enquanto eu dançava com papai e eu não conseguia parar de sorrir. Isso foi há 6 meses. Miguel e eu acabamos de voltar da nossa lua de mel na Grécia e a vida se acomodou em uma nova e maravilhosa normalidade. Às vezes as pessoas me perguntam sobre meus pais verdadeiros e eu lhes digo, com sinceridade, que meus pais verdadeiros são aqueles que me escolheram, que me amaram, que me moldaram na pessoa que sou hoje.
Não sei o que aconteceu com Sara e sua família depois do casamento e, honestamente, não me importo. Ouvi dizer por alto que eles tiveram que vender a antiga casa do meu pai, mas isso não é mais da minha conta. Aquela parte da minha vida acabou. Minha história não é sobre ser abandonada ou traída. É sobre encontrar sua família de verdade, as pessoas que te amam não porque precisam, mas porque querem. É sobre escolher a felicidade em vez da amargura, o perdão em vez da raiva e seguir em frente em vez de olhar para trás. Eu sou Helena Andrade Costa agora e não poderia estar mais feliz com o rumo que as coisas tomaram. Todas as manhãs eu acordo ao lado de um homem que me ama completamente e todo domingo jantamos com os pais que me escolheram e nunca me abandonaram. Fim da história.